Você sabia que as micro e pequenas empresas representam a maior parte dos negócios aqui no nosso país? Mesmo assim, muitos empreendedores ainda começam a trabalhar sem planejar a parte financeira e contábil. É nesse momento que entra em cena o contador. Mas será que o pessoal sabe o que faz esse profissional? A nossa repórter Michele Ferreira foi conferir, vamos dar uma olhada. Oi meninas, se eu estou na rua, vocês já sabem, né? Vem muitas opiniões por aí. E hoje é dia de saber se as pessoas sabem qual o trabalho de um contador e a importância desse profissional para a pessoa ou para a empresa. Vamos descobrir o que as pessoas estão pensando sobre essa profissão? Então vamos lá. Pedro, me conta, você sabe o que é o trabalho de um contador? Isso aí eu conheço um pouco de conhecimento, né? É um cara que ajuda a cuidar das contas de uma empresa, né? Às vezes vai aquela pessoa fazer o seu imposto de renda, é mais ou menos assim. Dona Maria, me conta, a senhora sabe o que faz? Qual é o trabalho de um contador? No momento, não sei. Nem imagino o que um contador faz. Não. Então, o contador é um cara que está o dia a dia só te monitorando, te dando informações. Para mim, que tem uma empresa, eu acho que é obrigação de ter um contador. Eu tenho. Você acha que toda empresa ela tem que ter um contador ou não é obrigatório, não é necessário? Eu acho que é essencial, né? Acho que é essencial porque muita gente não sabe lidar com dinheiro na parte financeira. Acho que é difícil. Ajuda a empresa a subir também. Bastante. Eu acho que sim, por causa que tem várias taxas, tarifas que é cobrada no dia a dia. E se não tendo contador para poder saber o que tem que ser feito, eu acho que é muito necessário dentro de uma empresa. Obrigatoriamente uma empresa tem que ter um contador. Sim, a empresa que não tem, a contabilidade, ela não vai para frente, porque nós não temos condições de mexer com isso. E você já precisou de um contador? Como que foi a sua experiência? Sim, eu tenho um contador que cuida das minhas coisas e o contador de confiança que a gente tem que ter, né? Porque é o cérebro da empresa, é o contador. Então a gente tem que ter fidelidade à empresa e ao contador. Um braço direito, né? Claro, dos dois lados. Contador, você tem que ser... Eu tenho contador que tem 20 anos, que presta serviço para mim. O povo tá sabido, hein? O povo tá, assim, entendendo bem o papel do contador. Mas para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o papel de um contador, a gente recebe agora a contadora Roberta Mantovani. Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bom, Roberta? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. O pessoal realmente estava ali acertando que um contador, eu achei até bonito, o cara falou que é a mão ali, né? O braço direito. Eu fiquei surpresa e adorei. Até de um rapaz ali, ele falou, é obrigatório, não é essencial. Ai, meu coração até bateu forte. Porque geralmente aqui no Brasil, o contador é um mal necessário, que a maioria dos empresários falam. Então a gente fica muito chateado com isso, porque eu acho que é de suma importância a nossa ajuda para eles, né? Com certeza. Qual é o papel do contador? Então, no Brasil, a contabilidade ela é obrigatória para todo mundo que tem CNPJ, né? Não é assim, eu quero ou eu não quero. É obrigatório, né? É uma atividade compulsória que a gente fala. E nessa atividade compulsória, o que a gente faz? A gente registra o que ocorre na empresa. Então, tudo que a empresa tem e o que a empresa tem de obrigação. Então, eu gosto de explicar para os meus estagiários assim, o que é ativo e passivo? Ativo é o que a empresa tem e passivo as obrigações, o que ela tem que pagar. Então, isso eu acho que é uma coisa bem fácil para o empresário entender, porque tem que se registrar tudo que ele compra e tudo que ele paga e tudo que ele recebe. Então, o contador nada mais é que registrar todos os fatos econômicos e financeiros que acontecem numa empresa. Isso vale para os pequenos empresários, os MEIs? Porque eu tenho certeza que muita gente de casa está falando assim, mas eu sou tão pequeno, eu vendo bolo aqui na minha casa, não preciso de um contador ainda. E aí? Nesse caso, ele não é obrigado, mas eu acho que é essencial. A gente dá uma ajuda muito importante para eles no crescimento do negócio. Outro dia eu estava conversando com um pessoal que eu falei assim, eles começam a empresa já com dívida. Então, assim, eu vou fazer um bolo, então eu já vou fazer uma lista do que eu tenho que comprar, já compra no cartão. E se ele não vender o bolo, como ele vai pagar essas contas?
Então, o contador começa ali no início, ajudando eles a pensarem Estruturar, né? aquele negócio realmente é bom, né? Então é interessante você ter um contador antes de ter a empresa, Eu acho. né? Eu tenho um outro caso, a gente é de São José dos Campos, né? E logo que o Shopping Colinas estava começando, um rapaz que saiu de uma grande empresa, ele era funcionário, ele foi nos procurar porque ele queria abrir uma gelateria. Gelateria nem era moda ainda. E aí, quando ele chegou, ele ia usar toda a rescisão dele de uma vida para colocar num negócio. Aí eu sentei com ele e falei assim, vamos fazer uma conta? Quantas casquinhas de sorvete você vai ter que vender para pagar só o aluguel do shopping? Ele já desistiu ali. Porque aí, assim, sorvete vende quando? Hoje a gente está acostumado a comer, né, tomar Até no sorvete inverno. até no inverno, mas antigamente Não. não. E aí ele falou assim, no inverno eu não vou vender, né? Ele desistiu, porque ia ser uma vida que ele ia investir e ele não ia ter retorno, né? E se não fosse o contador dar essa luz, Então, ele por isso que eu acho que é provavelmente importante. ia enfiar o pé na jaca. Exatamente, exatamente. Nós temos algumas perguntinhas. Pois Coloca não. pra gente, diretora. Vai lá, Gabizinha. É o Carlos Eduardo, ele falou, boa tarde, estou pensando em vender doces em casa. Aí, ó, já preciso abrir um CNPJ? Sim, principalmente com a reforma tributária. Mas o CNPJ que ele vai abrir pode ser de MEI. Ele pode abrir o MEI, começar com o MEI e conforme o faturamento dele vai aumentando, aí ele vai ser promovido a uma empresa normal. Boa. E ele consegue fazer isso sozinho pelo site? Como funciona? O MEI, a gente orienta que busque ou um contador ou o Sebrae ajuda muito. Lá em São José dos Campos, a prefeitura, na sala do empreendedor, ajuda sem custo nenhum. E os contadores abrem MEIs sem cobrar nada. Muitos dos contadores ajudam esse pessoal a tirar o CNPJ, porque às vezes ele faz sozinho e o que acontece? Ele abre o CNPJ, mas tem que tirar a inscrição municipal. E aí ele não sabe disso, e aí ele começa a cair em incorrências, né? Então, assim, busque um contador, não tem custo, né, para abrir. Os contadores abrem sem custo nenhum, e aí depois ele toca o barco sozinho. E o legal do MEI, né, e de você ter um CNPJ mesmo, parecendo pequeno, é porque você mostra que você está querendo trabalhar direito. E se caso você precisa emitir uma nota, vai que você pega uma super encomenda. É isso. Né? E a pessoa fala, olha, eu preciso da sua nota. Você tendo MEI, você consegue emitir a nota para a pessoa. Olha só que bonito que parece, né? Sim, é que uma profissional, responsabilidade né? profissional. Você passa credibilidade. E o dinheiro que entra, né? Vai entrar na sua conta, você é pessoa física, é tributado de uma maneira. Se ele entrar como CNPJ, é de uma outra maneira. A tributação é diferente. Mais perguntinhas. Coloca pra gente. É da Alcione. Boa tarde. Existe um faturamento mínimo para contratar um contador? Não, é isso que eu falei. Se ela for uma empresa, microempresa, pequena empresa, normal, lucro presumido, simples ou lucro real, ela tem que ter contador, mesmo que ela esteja sem faturamento. Isso é uma boa pergunta, porque tem muita gente que deixa de ter faturamento, paralisa e não tem o contador. Quando ela volta, ela vai ter multa, porque existem obrigações acessórias que o contador é obrigado a entregar, dizendo que a empresa está sem movimento. E cada obrigação acessória não entrega é uma multinha de R$500. Nossa! Então, assim, é uma boa pergunta para quem tem empresa e está com ela paralisada e achando que não precisa de um contador, né? Nossa, que dor de cabeça, dor de hein? cabeça. Tá vendo, gente? O contador, ele vai te ajudar a fazer a sua vida ficar mais fácil. Vamos lá, a próxima pergunta? Temos ainda, diretora? É o Paulo. Ele falou, boa tarde, minha empresa corre risco de autuação por alguma pendência nas declarações da Receita Federal ou na prefeitura local? É isso que eu falei, se ele não estiver fazendo as declarações, total. É multa, e a multa ela vai de 0 a um percentual em cima do faturamento, se ela tiver, do movimento que ela tiver. Então, assim, toda empresa é obrigada a entregar os relatórios, seja municipal, estadual ou federal. Então, tem obrigação mensal, semestral e anual para ser entregue, mesmo a empresa estando paralisada e sem movimento nenhum. E acontece muito, né, no Brasil principalmente, das empresas deverem imposto. De repente deu uma apertada ou esqueceu de pagar na data específica. O que fazer nesse caso, né? Esperar, tentar pagar numa outra data, porque tem uma data certa que você não pode pagar, por exemplo, no dia seguinte. Esqueceu aquele dia, no dia seguinte você já não consegue mais, né? Não, aí já tem correção. E por isso que o contador existe. Então, assim, porque o contador faz os cálculos dos impostos, né? Então, é assim, quanto antes você pagar,
menos juros você tem, porque os juros é diário, né? E a multa também. A multa, ela é limitada a 20%, mas ela é 0,33 ao dia, né? Então, ela vai aumentando gradativamente. E mais os juros, né? Que é altíssimo, gente. Gente, é muito, né? É. Ai, dá até uma dor, né? Dá. Mais perguntinhas do Ricardo. Boa tarde. Eu posso usar a conta bancária pessoal para receber o dinheiro das vendas? Se ele tem CNPJ, não. Ele tem que abrir uma conta corrente no nome da empresa. Uma do conta CNPJ PJ, dele. né? PJ. E até melhor, gente, porque depois você vai misturar o dinheiro, né? Eu imagino que esse seja um dos principais erros, né? A pessoa que mistura o dinheiro que ela recebe na empresa para pagar as contas ali do dia a dia, ou faz essa mistura, não sabe quanto que entrou, quanto que saiu, vou ali comprar um leite condensado, vou gastar o meu dinheiro, e daí vira uma bagunçona, não vira? E ela não consegue entender se ela está recebendo, se a empresa está indo bem ou se não está. Antigamente era muito comum isso, né? Era essa confusão. Usava o cartão da empresa para pagar a conta pessoal, usava a conta pessoal para pagar. Hoje os empresários estão começando a aprender isso por conta da reforma tributária que está chegando aí e da fiscalização eletrônica. Então hoje tem um controle de tudo, né? Então assim, se você tem uma conta pessoa física, vai pôr as vendas, de onde vem esse dinheiro? Ele vai tributar como se fosse uma receita pessoa física. E aí vai naquela tabela de 27,5%, né? Mas daí o ideal, nesse caso, ela tem uma conta PJ, que ela recebe lá o valorzinho, né, que vai caindo todo mês, das vendas e tal. Daí o ideal seria, uma vez por mês, você transferir o lucro que você ganhou para a sua conta pessoal? Por isso que precisa de um contador, porque só quem pode dizer qual é o lucro da empresa é o contador. E aí o contador vai dizer, isso aqui sobrou, é o lucro, e aí você transfere. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela recebeu, pagou as contas dela e o restante é lucro. Não. Porque o que acontece? Na contabilidade tem a provisão dos impostos, porque ela esquece, o imposto ela vai pagar só no outro mês, mas é daquele mês, então você já tem que deixar essa parte do imposto na conta e transferir só o resultado. E aí precisa de um contador para ajudar nessas contas, né? Da Joana. Boa tarde. Eu quero contratar uma babá. Precisa ter um contador para fazer isso? Não, a babá não. Hoje é muito... Às vezes eu falo que é simples, mas é simples pra gente, né? Mas tem muita pessoa que contrata um contador para cuidar de doméstica, de babá, de cuidador de idoso. Por quê? Porque quem tem dificuldade em manusear sistema vai ter dificuldade, porque é tudo feito pelo E-Social, né? Então é pelo sistema da Receita Federal. Então, recibo de férias, tudo tem que ser feito por esse sistema. Então, se a pessoa tiver dificuldade, daí eu aconselho contratar um contador. É melhor ter, né? Ah, eu acredito que sim. Depois vai ficar cara essa conta. Tem mais uma pergunta. Coloca pra gente, diretora. Acabou de chegar. A Lucimara. Boa tarde. Participar em feiras de artesanato precisa pegar um contador ou declarar o imposto de renda sobre o lucro da venda? Então, é a mesma coisa. Se ela não tem CNPJ, se ela não é pessoa física, não. Ela vai ter a receita dela e ela vai declarar no imposto de renda a pessoa física dela no final. Então, ela não precisa. É que muitas vezes compensa mais ela ser MEI para participar dessas feiras, que ela paga menos imposto se ela for MEI, do que ela for pessoa física, né? Gente, dúvida, pergunte. É a melhor coisa, né? Porque depois a gente não consegue mais processar a conta. E são muitos detalhes, assim, eu gosto muito dessa parceria com a minha contadora que eu tenho, porque parece, assim, óbvio, mas não é. Então, eu vou perguntando cada coisa, assim, boba, e ela vai me ajudando a entender essa tributação, quando tem que pagar, quando tem que fazer aquilo, prazo, que deixa a nossa cabeça mais tranquila para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer mesmo de fato, e a gente vai dividindo, assim, né, o peso das coisas. E é isso que a gente fala, sempre é melhor isso, a gente trabalhar no antes, né? Então, assim, pergunte, porque às vezes a gente erra por desconhecimento, né? E aí, se você tiver alguém para te apoiar, com certeza você vai ficar mais tranquilo e vai pagar menos imposto. Com certeza. É o que a gente quer. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada a você. Obrigada mais uma vez. Os contatos dela estão aparecendo aí na tela para você. Então, ó, se tiver dúvida, tá aí, pergunte para ela. Aproveite.